Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e eu vou dar continuidade aqui no nosso conteúdo, né, a respeito dessa nossa disciplina de instalações elétricas. Bom, pessoal, dando sequência aqui no nosso conteúdo, essa nossa aula aqui é mais uma aula de fundamentação prática, né? É a nossa segunda aula prática, né, para ser mais preciso. E nesta aula nós vamos falar a respeito do lançamento dos condutores e definição dos circuitos. Só relembrando, pessoal, que a lógica utilizada nessa aula prática de hoje é a mesma da aula anterior, tá? As nossas aulas práticas, basicamente, nós vamos nos dedicar à confecção do projeto de instalações elétricas de uma residência, tá? Então, na aula prática 1, vocês fizeram o lançamento, né, dos pontos de tomadas e pontos de iluminação e comando. E aí, nesta aula de hoje, nós vamos falar a respeito do lançamento dos condutores e divisão dos circuitos, tá? Definição dos circuitos. Então, esse é o nosso objetivo dessa aula de hoje. Peço por gentileza, né, que aqueles que tiverem dificuldade façam a revisão a respeito desses dois conteúdos, né, sobre condutores e sobre divisão de circuitos, para vocês se inteirarem melhor e conhecerem melhor, né, aquilo que está sendo trabalhado. Bom, então, conforme prevê a NBR 5410, né, seguindo as suas recomendações, nós, né, vimos na parte teórica, né, que, em particular, a gente precisa prever circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas de corrente. Então, esse é um dos primeiros aspectos, né, procurar separar circuito de iluminação de circuito de tomada. Professor, mas aí eu vou ficar com uma única lâmpada? Dificilmente você vai ter um circuito de iluminação com uma única lâmpada. Hoje em dia, né, com todos os projetos luminotécnicos e tecnologias disponíveis, com certeza você vai ter provavelmente até mais de um circuito de iluminação na sua residência, tá? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. E, né, as cargas de tomadas você vai procurar agrupá-las, né, de acordo com algumas características, né? E aí vocês vão ver aqui algumas características a respeito disso, né, que influenciam diretamente no lançamento dos condutores e na divisão dos circuitos. Por exemplo, né, em unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis similares, devem ser previstos circuitos independentes para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Tá? Isso aqui, pessoal, é aquela especificação básica de tomadas de uso específico. Tá? E aí, vocês devem estar se perguntando, professor, mas 10 amperes, né, a gente calcula por potência. Basta você fazer o produto, né, V vezes I, 220 vezes 10 amperes. Então, aqui está falando de equipamentos superiores a 2.200 watts, tá? Porém, lá quando a gente faz o dimensionamento pela NBR 5410, a norma em outro ponto dela, ela informa que tomadas acima de 600 VA, né, ou cargas estáticas, cargas que têm uma única finalidade e têm uma potência mais elevada, já são consideradas tomadas de uso específico, tá? Então isso aqui seria uma espécie de redundância. Recomenda-se limitar a corrente a 10 amperes nos circuitos de iluminação e tomadas de uso geral. Então aqui está a chave da questão, pessoal. Professor, como que eu vou dividir os meus circuitos? Você vai usar essa regra aqui como regra de ouro para a divisão de circuitos. Então, você vai procurar limitar a corrente de cada circuito até 10 amperes, ou seja, 2.200 watts, pensando numa instalação monofásica 2.220 volts aqui em Goiás. Tá? Neste sentido, você vai ter lá a sua potência mais ou menos na ordem de 2.200 watts. Então, você vai colocando tomadas, colocando iluminação naquele circuito. Quando excede a potência de 2.200 watts, você abre um novo circuito. Você dá origem, você inicia um novo circuito para continuar a distribuição, ok? Aparelhos de ar-condicionado devem ter circuitos individuais, né? Então a norma prevê isso, e cada circuito deve ter seu próprio condutor de neutro. Eu já expliquei isso na aula teórica, tá? Os motivos disso, tá bom?
Qualquer dúvida, vocês verifiquem lá na aula teórica porque, né, nós precisamos ter o ponto próprio condutor neutro para cada circuito. Bom, pessoal, o que mais que a norma nos diz? Né? Ele fala também a respeito, né, que cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Isso aqui é uma outra questão de separar circuitos, tá? O ideal, o melhor dos mundos seria você separar circuitos por ambiente, mas nem sempre a gente tem demanda, né? Você tem tomadas ou cargas suficientes para isso. Então, pelo menos você precisa procurar separar, por exemplo, circuito de sala, sala de estar, sala de jantar, ali fica um circuito específico, quartos, corredores com outro circuito específico, cozinha, área de serviço com outro circuito específico. Então é esse tipo de separação. Sempre que possível projetar circuitos independentes para os quartos e salas, conforme eu já mencionei para vocês, e as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter-se maior equilíbrio possível, tá? Só lembrando, isso aqui também já mencionei para vocês na nossa aula teórica, peço que vocês revisem, por gentileza, por qual motivo a gente deve manter essa distribuição equilibrada das potências entre as cargas. Eu já falei, isso aqui tem a ver com desequilíbrio, tá? Desequilíbrio de potências produz desequilíbrio de tensão entre as fases, isso aí vai fazer circular correntes excessivas pelo neutro, ok? E principalmente, né, pessoal, circuitos de reservas, tá? A gente também precisa prever circuitos reservas para as nossas instalações. E aí a norma, né, traz basicamente essa tabela aqui para fazer esse dimensionamento, tá? Então ela traz aqui, né, até 6 circuitos, né, se você tem uma instalação com até 6 circuitos, pelo menos 2 reservas para você fazer futuras ampliações, de 7 a 12 circuitos até 3 reservas, de 13 a 30 até 4, e acima de 30 você usa o fator de 15%, ok? Então isso aqui é uma mera revisão, né, do que foi visto na teoria. Então, pessoal, na aula prática de hoje, né, qual que é o nosso objetivo? O objetivo da aula é vocês fazerem o lançamento dos condutores e a divisão dos circuitos de cada ambiente da instalação elétrica dessa planta residencial que aqui está, tá bom? Que é o nosso projeto. Na aula prática anterior, nós vimos o lançamento das tomadas e dos pontos de iluminação e comando de um ambiente, que foi a sala, né? E aí eu pedi que vocês fizessem dos demais ambientes. Então, nessa aula de hoje, eu vou usar a mesma lógica. Eu vou fazer como exemplo aqui a nossa sala de estar, que é essa sala aqui logo na entrada da garagem, sala de estar / TV, para vocês terem uma ideia de como é feito, e aí vocês terão que replicar, só que aí naturalmente seguindo as normas, né, para o restante dos ambientes da nossa instalação. Bom, pessoal, para começo de conversa, o primeiro passo que eu indico para vocês é montar uma tabelinha semelhante a esta. Por que semelhante e não idêntica? Porque essa tabela aqui ela vai do gosto do projetista, tá? Não existe um modelo de tabela padrão para os cálculos e dimensionamentos de um projeto elétrico. Não existe um modelo padrão. Existem uma série de informações básicas que o projetista pode ter e aí ele pode ou não incluir na tabela, tá? Inclusive essa tabela aqui, à medida que a gente for depois fazendo dimensionamento de proteção, de juntores e por aí vai, essa tabela ela vai até aumentar, tá? Ela vai ter mais colunas extras além dessas, tá? Professor, não gosto de fazer essa tabelona, eu posso subdividir, posso fazer várias tabelas menores? Pode. Você pode fazer uma tabela só para iluminação, uma outra só para tomada, uma outra só para disjuntores e proteção. Então você tem essa opção também, tá? Então vamos lá, pessoal, pegando o ambiente da nossa sala. Então tá aqui as medidas da nossa sala, largura, comprimento, deu uma área de aproximadamente 25,8 metros quadrados, perímetro de 20,5. Na aula anterior nós vimos a respeito do dimensionamento da iluminação. Então para os primeiros 6 metros quadrados uma tomada de 100 VA, né, de área, e para o restante, né, da área, que aí daria aproximadamente 19,8 metros quadrados, né,
a gente teria ali pelo menos mais 4 pontos de iluminação inteiros, tá? Aí vai ficar sobrando lá um 4.875, que aí a norma não, né, informa que não precisa acrescentar um novo ponto. Porém, a norma prevê quantidade mínima. Então, se você, como projetista por bem, quiser colocar mais do que essa quantidade de lâmpadas, você pode. Aqui no caso eu coloquei 5, você pode colocar 6, 7, 8, né? Só que aí você tem que ter em mente que você vai encarecer mais o projeto. E aí você precisa ver se esse projeto depois vai caber dentro do orçamento, né, do seu cliente. Então tá aqui a potência da iluminação até esse momento aqui. Então 240, né, de lâmpadas de 60 VA e um outro ponto de 100 VA, totalizando 340 VA. Bom, tomadas de uso geral. Utilizei aqui a regra do perímetro. Então peguei 20,5 metros, considerando que é uma sala, então o vão máximo pode ser de 5 metros. E aí, né, basicamente dividi 20 por 5, né? Chegamos aí em 4 pontos, né? Ficou sobrando um pouquinho ali e eu arredondei para cima, arredondei para 5 pontos. E aí vem a pergunta de vocês, professor, mas são tomadas de uso geral. Qual potência eu devo colocar? Vai depender dos equipamentos que você está prevendo. Igual aqui eu previ 2 tomadas de 100 VA e 3 de 300 VA, tá? Pensando que o cara vai ter ali uma televisão de grande porte, vai ter ali um equipamento home, cinema, vai ter um aparelho de som, então coloquei 3 tomadas um pouco maior e 2 tomadas de 100 VA. Você pode fazer com o dimensionamento que você quiser, ok? Então essas tomadas aqui totalizariam aproximadamente 1.100 VA. Perceba que a gente está bem abaixo dos 2.200 VAs, né, que é o que a norma prescreve, os 10 amperes, né? E aí uma tomada de uso específico. Por que eu previ uma tomada de uso específico para esse ambiente? Aqui no caso eu previ uma tomada para ar-condicionado, né, pensando que a gente está em Goiás, Rio Verde, uma cidade quente, né? Provavelmente você vai ter ar-condicionado em uma sala de TV, uma sala de estar. Então previ aqui, considerei aqui um ar-condicionado cuja potência média gira ali em torno de 1.500 watts, tá? Mais ou menos aí um ar de 18.000 BTUs. Lembrem-se que a gente já viu lá na nossa aula teórica como fazer dimensionamento do ar-condicionado. Você precisa levar em consideração a área, o pé direito, calcular qual é o volume, buscar, né, também, ver se tem sol, se tem vidraças, qual que é a posição do sol. E aí você joga todas essas informações naquelas calculadoras para dimensionamento de ar-condicionado disponíveis na internet, tá? Nós vimos que as normas foram revogadas, mas se vocês pegarem mesmo assim as normas revogadas, lá você já consegue ter uma noção de como era o dimensionamento. Eu peguei aqui no caso, né, foi um chute, né, peguei um valor de 1.500 watts, simbolizando um ar de 18.000 BTUs, mas eu sugiro que vocês façam um dimensionamento exato para cada ambiente. Então tá aqui, né? A potência, no caso aqui, de 1.500 watts, tá? Bom, pessoal, a partir disso aqui, qual que é a minha conclusão? Eu preciso separar circuito de iluminação de circuito de tomada. Então, de cara, eu já terei que ter quantos circuitos? 2 circuitos. E como eu tenho um ar-condicionado e fala que ar-condicionado tem que ter um circuito exclusivo, então eu preciso ter um total de 3 circuitos. Então, só nesse ambiente sala eu vou ter um circuito 1 de iluminação, um circuito 2 de tomada de uso geral e um circuito 3 de tomadas de uso específico. Feito isso, pessoal, que é a parte mais difícil, você raciocinar como fazer isso, depois é só você desenhar o layout na planta baixa, tá? Então percebam aqui como que eu fiz a nossa distribuição. Então só relembrando aqui as simbologias, né, de tomadas baixas, médias e altas, simbologia de fase, neutro, retorno e terra, e as simbologias aqui dos interruptores, tá? Com base nisso, olha aqui que eu fiz. Peguei os 5 pontos de iluminação e coloquei eles com essa disposição. Eu pensei em colocar uma lâmpada, né, um ponto 100 VA, onde eu vou ter uma iluminação direta no teto, e
os outros 4 pontos de 60 VA, nós vamos utilizar spots de LED, tá? Mais de posicionamento e localização. Além disso, o que eu fiz aqui? Peguei e coloquei os comandos, né, de iluminação. Eu coloquei o comando A para acender esse ponto de 100 VA aqui no centro do ambiente. Então percebam que veio para ele a fase A e voltou o retorno, tá? E o neutro já estava lá nesse ponto. Esses 2 spots aqui do corredor da entrada, né, eu chamei de comandos B, tá? São 2 spots de LED. Coloquei aqui também logo ao lado da porta de entrada um interruptor com tomada média, tá? E aí tá esse comando B, e aí naturalmente está vindo a fase, está voltando o retorno B para estas lâmpadas, tá? Essas 2 lâmpadas. E aí coloquei um terceiro interruptor ali próximo à porta de acesso ao banheiro para iluminar os 2 spots ali que dá para esse jardim de inverno, tá? Que seria o nosso comando C. Então tá chegando ali fase e voltando retorno C para essas 2 lâmpadas, tá? O que eu fiz com as tomadas, né? Coloquei uma tomada de 100 VA aqui na parede ao lado da porta, uma outra tomada de 100 VA nessa mesma parede. Você deve estar se perguntando, professor, cadê essa tomada? Não estou vendo a potência dela. Aí está o segredo, pessoal. Tomadas de 100 VA você não precisa identificar na planta, tá? Na planta elétrica. Basta você identificar quando as tomadas têm potência diferente de 100 VA. Aí qualquer tomada diferente de 100 VA você identifica. Tomadas de 100 VA não precisa identificar, tá? Então coloquei uma tomada média aqui logo na entrada da porta e uma outra nessa mesma parede aqui da porta de entrada, tá? Coloquei 2 pontos de 300 VA, supondo que você vai ter um painel nessa parede do fundo, e ali você vai ligar a sua TV e o seu home, por exemplo, tá? Ah, professor, mas se tem TV, home, vai ter internet, vai ter muito mais tomadas. Aqui no caso, pessoal, eu estou aplicando o mínimo, tá? Você poderia prever aqui pelo menos umas 4 tomadas aqui nessa parede, pensando que nela você vai ter esses outros equipamentos também. Aqui eu estou só mostrando o que nós encontraríamos apenas aplicando o mínimo que a norma prevê, tá? Mas vocês podem colocar mais. E aí a outra tomada de 300 VA eu coloquei aqui no acesso próximo à porta do banheiro, tá? E aí você deve estar se perguntando, professor, mas esse vão aqui entre essa tomada de entrada da porta e a outra da porta do banheiro está com mais de 5 metros. Como que eu consigo contornar isso? Você pode colocar depois, quando for dimensionar um outro ambiente, uma tomada ou no acesso do corredor que vai para os quartos, e aí você põe uma tomada aqui mais próximo do acesso para a sala, ou já na parede que vai dar para a sala de jantar, tá? Então aí você meio que quebraria esse vão de 5 metros. Então você pode usar essa sacadinha aqui, tá? E aí por fim a tomada de uso específico coloquei, né, uma tomada alta de 1500 watts, nesta parede aqui que dá acesso à porta de entrada, tá? Então percebam, pessoal, que sempre você precisa identificar quem. Se são tomadas, você tem que identificar fase, neutro, terra, em cima dela qual circuito que ela pertence, tá? Se são comandos de iluminação, normalmente vai a fase e volta o retorno. Se for interruptor simples, vai a fase e volta 2 retornos se for um three-way, tá? E aí, né, pessoal, fazendo essa correta identificação, você tem que tomar cuidado para lançar todos os condutores de fase, neutro e terra de cada eletroduto, tá? Então, essa linha preta mais grossa representa o eletroduto e as linhas azuis aqui, representando fase, neutro e terra, representam os circuitos, tá? E aí eu coloquei um quadro aqui, não fiz o dimensionamento, né, pelo baricentro de carga, mas pressupus aqui que o quadro ficaria ali no corredor de acesso aos quartos, tá? E puxei aqui, né, o circuito 1, 2 e 3 desse quadro, ok? Bom, pessoal, esse foi o dimensionamento que eu fiz para a sala. Agora, né,
No restante da nossa aula prática, eu peço por gentileza, né, que vocês, juntamente com a equipe de vocês, lembrando que estamos em pandemia, precisa fazer de forma virtual as reuniões da equipe, do grupo, né? Vocês façam os dimensionamentos de circuitos e lançamento dos condutores de tomada, iluminação e comandos de iluminação dos demais cômodos da nossa instalação elétrica, tá? Pessoal, tá aqui as referências da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, através do e-mail ou através do fórum na plataforma Moodle, tá? Recomendo que vocês assistam novamente a aula e que vocês façam a revisão da parte teórica, tá? É muito importante vocês fazerem a revisão teórica, do material teórico, antes de fazer esse dimensionamento aqui, tá? E aí, né, naturalmente, essa aula de hoje, a atividade vocês farão direto no projeto, então vocês não têm que entregar uma atividade referente a essa aula em particular, a atividade vocês vão entregar quando vocês terminarem o projeto, né, e a entrega vai ser a entrega do próprio projeto pronto e concluído, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.